em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntas, como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo, e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei as suas orações e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Suá, e Zofar, que era da região de Naamã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Amém? Querido, o livro de Jó traz a história de um homem que Deus disse acerca dele assim. Lá no capítulo 1, o Senhor fala a respeito de Jó da seguinte maneira: não há ninguém na terra semelhante a Jó. Não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O próprio Deus fala de Jó. Jó, este homem, era um homem de valores espirituais, de valores morais, de um caráter justo. Jó era um bom pai. Um pai que ensinava aos seus filhos o caminho de Deus. Um pai que sentava com seus filhos e ouvia os seus filhos. Um bom esposo. Um bom patrão. Um bom servo de Deus. Um homem de um caráter justo. E com um modo de viver, querido, irrepreensível, diz a Bíblia. Todas as escolhas de Jó eram pautadas, querido, no temor a Deus.
Todas as suas escolhas eram pautadas no temor que ele tinha ao Senhor. Por isso a Bíblia nos mostra que ele se afastava do pecado, se afastava do mal, porque as suas decisões eram pautadas no temor a Deus. Jó, querido, tinha uma conduta exemplar. Ao ponto, querido, de ser reconhecido e elogiado pelo próprio Deus. E eu acho muito interessante isso, quando o próprio Deus testemunha de quem era Jó. É interessante isso, porque aqui nos mostra que Deus é um Deus que ele não tem uma opinião formada a respeito de qualquer um de nós. Mas Deus, querido, ele tem o diagnóstico de todos nós. Ou seja, ele não tem opinião, ele tem o diagnóstico. Ou seja, ele conhece plenamente cada um de nós. Por isso que eu digo que ele não é um Deus que tem opiniões a nosso respeito, ele tem o diagnóstico ao nosso respeito. Ele sabe do nosso assentar, ele sabe do nosso levantar, ele sabe das nossas condutas. Oh, querido, e não só aqui quando nós estamos louvando a ele, reunidos como igreja, mas ele sabe da nossa conduta lá no trabalho, ele sabe da nossa conduta lá na nossa família, ele sabe da nossa conduta nos lugares que nós frequentamos. Ele tem o nosso diagnóstico. Amém? E Jó foi reconhecido pelo próprio Deus. Agora Jó foi um homem que foi provado duramente, querido, com a permissão divina. Foi provado duramente com a permissão de Deus, para ser, querido, um exemplo de alguém, querido, que ama a Deus mais do que todas as coisas. Para ser um exemplo de alguém que ama a Deus mais do que bens, do que riquezas, do que posses, mais do que a família, mais do que a si mesmo. Jó foi um exemplo de alguém assim. Alguém que amou a Deus mais do que todos os seus bens. Mais do que a sua família. Mais do que a si próprio. Do que a si próprio. Jó, ele foi esse exemplo. Quando nós olhamos para a vida deste homem, podemos, querido, tirar do exemplo desse homem, da história desse homem, grandes riquezas, grandes exemplos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com a vida e com a história de Jó. Que aprender com ele? Porque quando olhamos para a história de Jó, Jó perde tudo. Perde os seus bens, perde os seus filhos, perde o apoio da sua esposa, perde a sua saúde. Alguém que conheceu o sofrimento numa intensidade grandiosa. E nós podemos ver ao longo da história de Jó, dos 42 capítulos da história de Jó, que em alguns momentos, diante do sofrimento, diante de tudo aquilo que aconteceu com Jó, em alguns momentos Jó indaga a Deus. Tanto é que aqui no capítulo 42, ele se coloca em uma atitude de arrependimento, por ter indagado a Deus daquela forma. Jó por 16 vezes, nos 42 capítulos de Jó, por 16 vezes Jó pergunta ao Senhor: por que isso, Deus? Por que isso está acontecendo comigo?
E sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Sabem qual? O silêncio. O silêncio. Quantos de nós já não passamos por isso? Ou estamos passando? Onde não entendemos algo que está acontecendo, não conseguimos diante da situação, diante do momento que estamos passando, não conseguimos entender aquilo e nem entender se vamos ter uma honra futura diante de tudo aquilo, de tudo isso que estamos vivendo. E a gente ora, a gente busca Deus, falamos com o Senhor, buscamos respostas, e muitas vezes a resposta que temos é o silêncio de Deus. A resposta de Jó até então foi o silêncio do Senhor. Por 16 vezes ele indaga o Senhor. E por 16 vezes o Senhor ficou em silêncio. Sabe o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que por mais terríveis que sejam os acontecimentos, querido, na vida do justo, eles colaboram para o seu bem e para o seu crescimento. É isso que vemos na vida de Jó. Ao ponto dele começar a declarar no capítulo 42, bem sei, meu Deus, que tudo podes. Você pode declarar isso hoje? Fala assim: Deus, eu bem sei que o Senhor pode todas as coisas. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum. O que eu aprendo aqui é isso. Que por mais terríveis que sejam, queridos, acontecimentos na vida do justo, eles colaboram para o bem e para o crescimento. Às vezes, querido, no meio das aflições, nem sempre conseguimos enxergar o propósito daquilo, nem sempre conseguimos enxergar, querido, por que que aquilo acontece, por que que aquilo está acontecendo, o propósito daquilo. E como eu falei, não conseguimos às vezes enxergar se vamos ter uma oportunidade de honra diante daquilo. Mas nós vemos aqui no capítulo 42, Jó, diante das suas indagações, no final, no segundo estágio da sua vida, Jó reconhecendo as suas imperfeições. Jó reconhecendo que ele tinha, embora ele era justo, embora ele temia a Deus, mas até então ele tinha um relacionamento com Deus superficial. Não foi isso que ele declara? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir o quê? Falar. Mas hoje, Senhor, diante de todo esse sofrimento, diante de todos esses acontecimentos, diante de todas as perdas que eu tive, diante, Senhor, de tudo aquilo que aconteceu comigo, hoje eu te conheço. Não só de ouvir falar, mas hoje eu te contemplo com os meus olhos. Oh! Ah, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, nada acontece na vida de um justo por acaso, e Deus não permite nada, querido, que você não possa carregar,
que você não dê conta de suportar. Deus não permite nada além da sua capacidade, da minha capacidade. Se está acontecendo contigo, se Deus permitiu acontecer com você, Ele sabe que tu és capaz, Ele sabe que nós somos capazes. Então eu quero te dizer algo, querido: procure diante da situação, mesmo sem entender, tirar proveito e crescer em Deus. Amém. Outra coisa, querido, que Deus nos mostra é que os planos e propósitos de Deus são perfeitos e jamais podem ser impedidos de serem executados. Os planos e propósitos de Deus são perfeitos. Ah, meu irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes nós ficamos sem entender e muitas vezes nós ficamos aflitos diante de situações assim. É porque nós pegamos, muitas vezes a visão que temos de Deus é de um Deus, querido, tão pequeno como nós. Ao ponto de pegarmos Deus e colocarmos numa caixinha, ou a ponto de pegarmos Deus e engessar Deus e achar que Deus, Ele tem limitações, e de que Deus vai agir, querido, somente da maneira que nós achamos que Ele pode agir, ou que a gente às vezes determina que Ele vai agir. Não é verdade? Querido, Deus não age como o homem age. Ah, meu irmão, Ele trabalha, querido, para responder às nossas orações, mas não, querido, do nosso jeito, não, querido, da nossa forma, do nosso modo, e sim do jeito dEle, no devido tempo, no tempo dEle, e não no nosso tempo. Deus nunca erra, meu irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: Deus nunca erra. Fala assim para ele: não precisa de rascunho, querido. Amém? Deus, ele não precisa, querido, chegar e dizer: não, vou reformular o meu plano. Deus não precisa disso. Deus não precisa de rascunho, querido, para os seus planos. Deus não erra, Deus é perfeito. Ele não precisa de rascunhos, Ele não precisa reformular os seus planos. Por que eu te digo isso, querido? A cruz de Cristo, ela não foi um acidente na história. A cruz de Cristo, querido, fazia parte da agenda de Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação. Deus é perfeito. Em quem você quer confiar? Nele ou em si mesmo? Nele ou num comedor de feijão, como você e eu? Deus não erra. Deus é perfeito. Ah, meu irmão, Jó, apesar de tantas experiências com o poder de Deus, a experiência mais transformadora, que superava as demais, querido, lhe faltava. A experiência de conhecer Deus de verdade. Não só de ouvir falar, mas de contemplá-lo com os olhos. De conhecer Ele de verdade. Isso faltava a Jó.
embora já tinha tido experiências com o poder de Deus, mas ainda faltava a maior de todas, que era conhecer Deus de verdade. Os planos e propósitos de Deus são perfeitos e jamais podem ser impedidos de serem executados. Pode ter certeza disso, meu irmão. Deus não erra, Deus não falha. Às vezes nós olhamos e temos a impressão de que todo mundo está sendo abençoado e eu não. E a gente às vezes tem a impressão, Deus errou o endereço, mirou em um endereço e acertou em outro, e não no meu. Deus não erra, meu irmão. Deus não falha. Confia nele. Está difícil hoje, o negócio está apertado, arrochou para o teu lado, meu irmão. O negócio ficou estreito, como diz o carioca, o maçarico está ligado. O negócio arrochou. Confia em Deus, meu irmão. Fica firme no propósito. Fica firme, querido, confia no Senhor, porque os planos e propósitos de Deus são perfeitos e jamais podem ser impedidos. Jamais podem ser impedidos de serem executados. Meu irmão, Deus é perfeito. Deus é bom demais da conta. Aleluia. Por último, o que mais agrada a Deus é ver o ser humano reconhecer e depender somente dele. E depender somente dele. Volta comigo aí, querido. Jó 42. Olha só que coisa linda. Versículo 1 novamente. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Versículo 3. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Meu irmão, sabe o que agrada a Deus, querido? Uma das coisas que agrada ao Senhor é ver, querido, o homem, é ver o ser humano reconhecer, é ver o ser humano depender somente de Deus. Jó aqui, querido, nesses versículos, Jó mostra que ele estava abrindo mão dos seus conceitos. Jó mostra que ele estava abrindo mão das suas razões. Senhor, por várias vezes indaguei o Senhor, por 16 vezes indaguei o Senhor, porque eu não compreendia. E eu reconheço o Senhor, e eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu reconheço as minhas falhas, as minhas limitações. Senhor, eu quero depender somente de Ti. Jó estava mostrando que o deserto espiritual que ele estava, querido, tinha um tempo necessário. E é que aquele tempo necessário, querido, se findaria no momento em que ele se quebrantasse.
Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando você reconhece, quando você se quebranta e diz: Senhor, eu reconheço. Senhor, eu reconheço a minha falha. Senhor, eu reconheço que eu sou pequeno. Eu reconheço que eu não posso nada sem Ti. Eu reconheço que eu não posso, Senhor, dar nenhum passo sem Tua presença. Eu dependo do Senhor. Eu me quebranto diante de Ti. Por mais justo, querido, que alguém possa ser, querido, diante do Senhor, suas obras se reduzem a nada. Por mais justo que o homem seja, diante de Deus, suas obras, querido, se reduzem a nada. Por isso que Jó, depois disso, ele disse que estava envergonhado de tudo que ele disse. E ele diz: por isso, Senhor, estou arrependido. Eu me arrependo, por isso estou aqui sentado no chão, num monte de cinzas, porque eu me arrependo de tudo aquilo que eu falei. Se humilhou, se quebrantou, se rendeu ao ponto de dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor. E depois dessa atitude de Jó, Deus vai lá nos amiguinhos de Jó. E Deus trata com eles. Vocês não falaram uma verdade a respeito de mim, como Jó falou. Vocês não falaram uma verdade a respeito de mim, como Jó falou. Então vai até Jó, apresenta o sacrifício de vocês a ele, porque Jó, a ele eu respondo. Pede Jó para orar por vocês, porque a Jó eu respondo. Faça isso. E a Bíblia diz que eles fizeram. E no momento que Jó estava orando por eles, porque só alguém quebrantado, querido, que ora por alguém que, não é verdade? Só alguém quebrantado, querido, só alguém rendido aos pés de Cristo, só alguém que se humilha mesmo, que se quebranta diante de Cristo, é capaz de orar por alguém que o apunhala, por alguém, querido, que o trai, por alguém, querido, que o julga, por alguém que fala mal de ti. Porque foi isso que esses amiguinhos de Jó fizeram. Falou: Jó, alguma coisa de errado você fez. E eles julgaram Jó. Falou: Jó, você pecou contra Deus para estar diante disso. Jó, você tinha riquezas de uma forma ilícita, Jó. Você saqueou alguém para estar rico do jeito que você estava. Você pecou contra Deus. E Deus olha para esses homens e diz: vocês não falaram uma verdade. E no momento em que eles foram até Jó, que eles ofereceram o sacrifício, a Bíblia diz que Jó começou a orar por eles. E depois que Jó orou pelos amigos, Deus levou Jó a ficar rico de novo. Deus deu a Jó mais 10 filhos. Deus restaurou, querido, o casamento de Jó. Deus restaurou a vida de Jó, porque Jó estava agora quebrantado diante do Senhor, ao ponto de dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje não, eu te contemplo com os meus olhos. Ah, querido, isso que é experiência. Deixa eu te dizer algo, querido. Mais do que vir à igreja,
Deus quer te levar a ter uma experiência profunda com Ele. Eu falei ontem no encontro de jovens, tem muitas pessoas, querido, que acham que simplesmente o fato de vir na igreja, elas já são cristão, já são crentes. E tem muita gente, querido, que estão frequentando as igrejas, que estão na igreja, que ainda não foram transformadas. Assim, querido, como vim à igreja sempre não me faz ser um cristão verdadeiro, se eu não me quebrantar, se eu não me lançar diante do Senhor. E eu ainda brinquei ainda com os meninos, e o Luizinho ali ainda riu ainda na hora. Assim como também, querido, eu ir todos os dias no Burger King ou no McDonald's, não me faz um sanduíche. Não é verdade? Tem gente, querido, ainda citei o exemplo. Tem gente que vai na praia, mas não entra na água. Não é verdade? Todos nós aqui já fomos na praia, sim ou não? Ou não somos carioca verdadeiros? Todos nós já fomos na praia. Mas algum dia, eu acredito que aqui, alguns de nós, ou talvez todos nós, um dia fomos na praia e não entramos na água. Sim ou não? Se você for como duas que tem lá em casa, você vai sempre e não entra. Que a bispa e a Ana Clara é assim. Quando elas vão, mas não entram. Raramente. Assim também tem muitas pessoas que venham para a igreja, estão aqui na igreja, mas não entram na presença do Senhor, não mergulham em Deus. Oh, não, querido, não mergulham na presença de Deus. Vão à praia, mas não entram na água. Vão à igreja, mas não mergulham na presença de Deus. Jó declara: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo, eu te contemplo com os meus olhos. Querido, olha aqui para mim, esse é o nível de relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Não é um nível de relacionamento que você ouve falar dele, que você, querido, ouve o testemunho de outros, que você caminha, querido, na abra de outros. Deus quer que você possa conhecê-lo de verdade. Deus quer te levar a ter as suas próprias experiências com Ele. Deus quer que você possa mergulhar nele. Ele quer que você venha para a igreja, mas que você venha, e na hora que você entrar aqui, você mergulha no oceano de Deus. Querido, deixa eu dizer algo para você. Este lugar aqui é de Deus. Aqui é casa de Deus. Deus está aqui todos os dias. Só não entra na presença dele quem não quer. Só não entra na presença dele, querido, quem entra aqui com o coração, querido, sem querer entrar em Deus. Mas quando o coração terra boa, querido, até um pingo d'água sacia a sede dele. É assim. Quando o coração é terra boa, até um pingo d'água, querido, sacia ele. Fala: meu Deus, olha só, olha que revelação é essa aqui. Porque ele tem sede, ele tem vontade, ele quer mergulhar. Jó se quebrantou, e por isso viveu essa experiência com Deus. A experiência de conhecê-lo de verdade. E depois de conhecê-lo de verdade, Deus deu a ele o dobro de tudo que ele tinha perdido antes. Oh, querido, esse é o Deus que nós servimos. Quando Satanás aparece, querido, a Deus, a intenção de Satanás era colocar Jó para bem longe de Deus. Satanás conseguiu colocar Jó bem pertinho de Deus, porque foi isso que aconteceu.
A intenção dele era colocar Jó para bem longe. O que aconteceu foi que Jó ficou bem pertinho do Senhor. Sabe por quê? Porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Oh, querido, você aplauda o Senhor. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Fique em pé em nome de Jesus. Dá um glória aí, meu irmão. Eu estou aqui, querido, só com uma perna só, já estou pulando mais do que vocês. Querido. Olha, dá uma olhada para o irmão e dá um saculejo santo nele aí. Fala, desperta, meu irmão. Fala para ele, o rio de Deus está aqui. Não, fala bem forte, fala assim, o oceano do Senhor, o rio de Deus passa por este lugar. Mergulha, meu irmão. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus é bom. Deus não é. Aleluia. Você pode orar, fechar os seus olhos e orar. Você mesmo, ore. Espera eu orar aqui não para você orar, irmão. Ore, fale com Deus. Fala, Deus, eu quero ter experiências profundas contigo. Eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Eu não quero te conhecer só de ouvir testemunho de outras pessoas. Eu quero te conhecer de verdade, Jesus. Eu quero te contemplar, meu Deus, com os meus olhos. Oh, em nome do Senhor. Oh, você pode falar isso para Deus. Você pode orar e dizer isso ao Senhor. Oh, ralabashiri birianda la. Adoramos, Senhor. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Te adoramos, Deus, te adoramos, Deus. Te amamos acima de todas as coisas, Jesus. Te amamos, Deus. Adorar, adorar, adorar e não se conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não se conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Declare mais uma vez, cante. Adorar, adorar, adorar. Levante a sua voz. E não se conformar. Bem forte, toda a igreja. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não se conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. Encha a casa com sua doce presença. Ei! E encha a casa com sua doce presença. Ei! E encha a casa com sua doce presença. Uma canção que Jó cantaria seria essa. Então cante. Adorar, adorar, adorar
adorar, 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 até que Ele venha. Cante, ei! Adorar, 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 e não se conformar. Adorar, adorar, adorar. Eu quero ouvir sua voz. Levante o volume da sua voz e cante. Adorar, adorar, cante. Adorar, adorar, adorar. Levante o volume da sua voz nessa noite e cante isso. Adorar, adorar, adorar. Até que Ele venha. Adorar, 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 adorar. Acima de qualquer coisa, te amamos, Deus. Adorar, 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 até que Ele venha. Mais uma vez, cante. Adorar, adorar, acima de qualquer coisa, Deus, nós te adoramos. Não importa as lutas, não importa as guerras, adoramos. Levante o volume da sua voz nessa noite, cante. E encha a casa com sua doce presença. E encha a casa com sua doce presença. E encha a casa com sua doce presença. Doce presença. Com sua doce presença. Com nossas palmas, cante e enche. E encha a casa com sua doce presença. Com palmas ao Senhor, declara isso. E encha a casa. Vem com tua glória, Deus. Sua doce presença. E encha a casa. E encha a casa. Com sua doce. Com sua glória, vem Deus. E encha. Vamos, levante o volume da sua voz e deseje isso. E encha a casa. Oh! E encha a casa com sua doce presença. E encha a casa com sua doce presença. Oh! Aleluia, aplauda o Senhor. Querido, não se conforme com o nível que você está em Deus. Queira mais. Queira entrar nas águas profundas. Amém? Glória a Deus. Pastor Austin. Glória a Deus. Quero agradecer aí a todos que participaram do nosso acampamento, todos que trabalharam, né, em prol desse acampamento. Muita gente envolvida. Aplauda o Senhor mesmo, Ele é digno. Foram dias de muita presença de Deus. A voz nem veio, né? Se tem uma coisa que não veio para o culto, foi a voz. Mas foi gratificante estar ali. Quero agradecer a presença daqueles que vieram. Eu tenho certeza, queridos, que Deus marcou as nossas vidas nesses 3 dias. Fez toda a diferença estar lá. Muito obrigado àqueles que ajudaram na cozinha. Tem as irmãs de nota 10. Vamos aplaudir elas que estavam lá na cozinha. A Leda, que fez uma decoração linda lá, a irmã Leda, presbítera Leda, aplaudir ao Senhor pela vida dela. Tantos outros que nos ajudaram, contribuíram para que esse acampamento acontecesse. Queridos, glória a Deus, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Quero convidar depois você que foi para o acampamento. Nós temos ali algumas cartinhas que estão ali. Se você não pegou ainda, ali na lateral tem algumas cartinhas. Mural ali, né? No mural. Gostaria que você que foi ao acampamento se reunisse ali, que eu quero bater uma foto com vocês ali na igreja. Ali na igreja não, ali do lado. Né? Então vamos estar juntos ali daqui a pouquinho. Acabou o culto, corre para lá para a gente fazer essa foto. Aleluia. Amém, queridos? Quarta-feira nós estamos com uma série de mensagens, resgate. Vem estar aqui conosco. Quarta-feira, jejum, querido, em prol da nação. Sábado, café com oração. Deus abençoe você. Vai na paz de Cristo, em nome de Jesus.